todos e a todas, né? Para nós é uma grande satisfação poder recebê-los aqui, né? E hoje falar um pouquinho do programa de pós-graduação, mestrado em Direito da Universidade de Passo Fundo. A ideia é que não passe de 20 minutos a nossa fala, né? A nossa fala até menos, mas aí deixar em aberto para pergunta aos colegas, né? Até porque sabemos que alguns que são alunos nossos, né, que são formandos, tem aula depois, mas eventualmente aqueles que não são alunos nossos, né, mas eu posso continuar posteriormente daí esclarecendo qualquer eventuais dúvidas que vocês tenham. Então, inicialmente eu gostaria de apresentar para vocês a Vanessa, né, a Vanessa é nossa secretária do PPG Direito. Acho que ela até pode tirar a máscara, tá sozinha aí, Vanessa? A Vanessa está sozinha lá na Secretaria do Mestrado, né? Tudo bem? Boa noite. Então, obrigado, Vanessa, né? Depois vocês vão ter um contato com a Vanessa desde hoje até o final, praticamente, né? Até porque toda a questão relativa ao nosso processo seletivo, depois matrícula, depois, né, a questão da renovação dos semestres, até a defesa final, intercâmbios, tudo isso, né, vai passar também pela Vanessa. Por isso é importante, né, trazermos aqui ela e apresentar para vocês. Bem, então, para aqueles que não me conhecem, né, eu sou o professor Liton Lanes Pilar Sobrinho, né, eu sou coordenador do PPG Direito aqui da UPF e também sou professor do programa de pós-graduação, mestrado, doutorado em Ciências Jurídicas da Univale. O nosso programa aqui da UPF, então, ele é um programa que tem como área de concentração os novos paradigmas do direito, ou seja, essa é uma área de concentração que abarca praticamente quase tudo dentro da ciência jurídica. Mas nós temos duas linhas específicas de pesquisa, que é jurisdição constitucional e democracia, e a outra linha é relações sociais e dimensões do poder. Bem, falando a respeito um pouco, né, dessa divisão em relação às linhas de pesquisa, em relação ao nosso processo seletivo, o que os colegas têm que escolher inicialmente é exatamente qual a linha de pesquisa que vocês pretendem desenvolver a sua pesquisa. Tá? Tem alguns ex-alunos nossos aqui, alguns que participam já em grupos de pesquisa, ou seja, a primeira identificação é em relação ao tema que eu tenho para propor a proposta de pesquisa, eu vincular esse tema a uma das linhas de pesquisa. Então, esse é digamos, um desafio inicial que os colegas vão ter. Exatamente. Após escolher o tema, vocês vão ter que vincular esse tema a uma das duas linhas de pesquisa. Então, tanto a jurisdição constitucional, né, e democracia, como a outra linha, que é relações sociais e dimensões do poder, nós temos que fazer, digamos, esse casamento em relação ao tema que vai ser proposto. Em relação a isso também, nós temos dentro do nosso programa de pós-graduação também 2 grupos de pesquisa que refletem exatamente o que as duas linhas de pesquisa do programa vêm a tratar. Então, é importante vocês observarem esta relação, né, em relação às linhas de pesquisa que são estabelecidas dentro do nosso programa da pós-graduação em Direito da UPF. Então, passando um pouquinho aqui a respeito aos colegas, né, em relação ao nosso edital, serão ofertadas 30 vagas, né, em relação a esse processo seletivo. O público-alvo são bacharéis em Direito e profissionais das carreiras jurídicas, então eu tenho que ter terminado a graduação para fazer o mestrado, esse é um pré-requisito, a graduação em Direito. Tá? E nós temos a questão do nosso período de inscrições, então vai até o dia 25 de novembro agora, né, de 2021, o período de inscrição. Depois, uma vez feita a inscrição, é importante, ao fazer a inscrição, além de encaminhar toda a documentação, a questão da proposta de pesquisa, vocês têm que fazer também o pagamento da taxa de inscrição, porque senão não há a homologação dessa inscrição. Porque às vezes eu faço a inscrição e esqueci de fazer o pagamento, aí não sai na homologação. Então, toda e qualquer dúvida, né, a Vanessa está à disposição de vocês para esclarecer essas dúvidas. Eu vou pedir para a Vanessa que coloque ali, né, no chat o e-mail do PPG e o telefone, né, para vocês esclarecerem essas dúvidas em relação às inscrições. Então, uma vez feita a inscrição, nós vamos no dia 26 de novembro fazer o quê? A homologação, ou seja, vai sair publicado na nossa página, que é o pf.br/ppg Direito, né, as inscrições homologadas. Então, a partir daí, nós vamos ter o nosso processo seletivo. O que ocorre? O nosso processo seletivo,
ele será composto de 2 etapas. A primeira etapa é a etapa da prova. Então, foi indicada uma obra no edital para vocês, né, aonde que em relação a esta obra, é uma obra eletrônica, é um livro que é intitulado A Covid-19 e os seus Paradoxos, né, que é um livro que foi organizado por mim, pela professora Cleide Calgaro e o professor Leonel Severo Rocha, que também é professor do nosso programa. Né? Então, dentro dessa obra, que são vários artigos, né, vocês terão que escolher um desses artigos, melhor não dizendo, desculpa, não escolher um desses artigos. Vocês terão 2 questões referentes aos artigos que estão na obra coletiva. Né? Então, vocês têm o acesso virtual a essa obra, né? Já foi disponível desde o início do edital, então é uma obra eletrônica que é gratuita, né? Todos podem baixar essa obra. Então, as questões referentes ao processo seletivo, elas fazem parte relacionada à obra, tá? Daí nós vamos ter em relação, né, à segunda etapa, que é a segunda etapa que ela vai ocorrer, né, com agendamento. Então, a Vanessa vai passar para o contato de vocês o agendamento do horário das entrevistas. O que ocorre em relação à entrevista? Na entrevista é formada uma banca, essa banca tem professores de cada uma das linhas de pesquisa. Tá? Eu, como coordenador geral, participo, o professor Paulo Ramos Alves, que é o nosso coordenador adjunto, também vai participar. Nós vamos ter também o professor Luiz Hernani Bonesso de Araújo, que ele é da linha Jurisdição Constitucional e Democracia, e a professora Josiane Petri, né, que é da linha Relações Sociais e Dimensões do Poder. Então, além disso, nós temos a representante discente, que é a Elis, tá? E mais um professor convidado que vai participar, né, da banca de seleção. O que vai ser feito em relação à banca de seleção? Então, qual é a análise que é feita? Nós temos aí uma composição de notas daí relacionadas, por exemplo, à prova, a prova escrita, né, ela tem um peso de 30%. Nós temos a outra análise que é feita em cima da proposta de pesquisa, o projeto de pesquisa, que tem um peso de 20%. O currículo Lattes, então é importante aqueles que não têm um currículo Lattes, que os colegas façam esse currículo Lattes para a seleção. Na semana que vem, nós já vamos ofertar uma oficina relacionada, a primeira delas, ao projeto de pesquisa, né, que vai ocorrer na próxima quinta-feira, às 17 horas. Nós vamos passar toda essa informação para vocês, né, da oficina. Eu pediria, de repente, aqueles, se quiserem, colocando o e-mail de vocês ou o contato ali, né, em relação ao chat, ou passar para a Vanessa, depois a Vanessa já disponibilizou ali o e-mail do programa, né, para que vocês possam receber essa oficina. Ela é uma oficina também totalmente gratuita, ela vai ocorrer com a professora Nara Suzana Pires, né, que ela fez o pós-doutorado comigo aqui na UPF, ela é diretora da Universidade de Santa Maria, lá da Unisam, da Faculdade de Direito, né? Então, ela vai fazer uma oficina específica com vocês sobre a questão do projeto. E depois nós vamos ofertar também uma outra oficina sobre o preenchimento do currículo Lattes. Então, na semana que vem, essa oficina, né, na quinta-feira, sobre a questão do projeto, pré-projeto de pesquisa, e na semana posterior nós já vamos encaminhar também para vocês uma oficina de como fazer o currículo Lattes. Então, sabemos que alguns dos colegas às vezes não têm esse conhecimento, é importante até para deixar a proposta bem redonda, né, para o processo seletivo. Após isso, também nós temos, dentro da entrevista individual, né, das perguntas que forem feitas aos colegas, tem um peso de 20%. Então, a análise e composição, ela vem em cima, né, desses requisitos. Entrevista individual, peso de 20%, análise do currículo, peso de 30%, análise do projeto, peso de 20%, e a prova escrita, o peso de 30%. O nosso programa ele está inserido dentro de uma universidade comunitária. Nós temos, então, a questão também de um processo seletivo que vai ocorrer no mesmo momento da entrevista, que é exatamente a questão de bolsas, né? Então, a questão das bolsas, né, para cursar o programa, nós vamos ter bolsas integrais,
né, que é a Bolsa CAPES, é um número limitado de bolsas, na modalidade 1, em que o aluno deve cumprir 40 horas no programa e tem uma pequena remuneração, que eu acho que é em torno de uns R$ 1.200 mensais. Né? Então, tem um número bem limitado de bolsas, e a modalidade 2, que é uma bolsa taxa que paga a mensalidade. Além disso, a Universidade de Passo Fundo, por ser uma universidade comunitária, nós vamos ter também bolsas de 100%, que cobre o custo da mensalidade, e bolsas de 50%. Tá? Então, são bolsas dadas pela Fundação Universidade, aonde também, dentro dessa modalidade de bolsas, tanto as bolsas da CAPES ou a bolsa da própria UPF, da Fundação, vai haver a necessidade dos colegas cumprirem uma carga horária junto ao programa de pós-graduação. Então, o nosso programa de pós-graduação, para aqueles que não são alunos da Faculdade de Direito aqui em Passo Fundo, né, nós temos um espaço para os grupos de pesquisa, nós temos um espaço de convivência, nós temos um espaço de gabinetes, né, das salas de aulas, de auditório, anfiteatro, aonde todo esse espaço, né, ele é disponível aos colegas, aonde aqueles colegas que farão o estágio aqui dentro da universidade, né, que são bolsistas, eles têm que cumprir, né, uma carga horária aqui. Tá? Então, esse é um pré-requisito que, quando vocês passarem pelo processo seletivo, né, forem selecionados também em relação às bolsas, também vai ter depois um termo, né, de compromisso para que vocês assinem, né, para comprometer exatamente em relação ao cumprimento dessas atividades junto ao programa. Além disso, nós temos os seminários obrigatórios, né, dentro das disciplinas obrigatórias, com os professores nossos da casa, e também nós temos seminários isolados, que vocês terão a oportunidade de ter o conhecimento, né, de professores estrangeiros visitantes, ao qual dão seminários contínuos aqui no nosso programa de pós-graduação. Como, por exemplo, temos o professor Roberto Alfonso Viciano Pastor, da Universidade de Valência, na Espanha, o professor Davi Sanches Rubio, da Universidade de Sevilha, na Espanha, o professor Álvaro Sanches Bravo, da Universidade de Sevilha, na Espanha. Vamos ter também o professor José Luiz, né, que ele é da Universidade de Coahuila, no México. Vamos ter o professor Rames, que ele é da Universidade Livre de Cali, na Colômbia. Né, a professora Fiametta Salmoni, que é de Roma. Então, tem uma série de outros professores também que são convidados, tanto estrangeiros como nacionais, que vocês terão a oportunidade de assisti-los, né, dentro do nosso programa. Além disso, há uma possibilidade de fazer o mestrado em dupla titulação. Ou seja, a dupla titulação, para aqueles que optarem por essa opção, nós temos um convênio com a Universidade de Alicante, na Espanha. Né? Nós temos lá o Instituto de Águas, há 2 mestrados, um sobre urbanismo, outro sobre políticas públicas e também novas tecnologias, que os colegas poderão fazer esse mestrado em dupla titulação. Ou seja, parte das aulas são remotas nessa modalidade e parte presencial, onde os colegas vão ficar, quer seja numa modalidade por 1 mês e na outra por 3 meses na Espanha, fazendo essas atividades em dupla titulação. Mas também nada impede que aqueles que têm interesse de fazer um intercâmbio no exterior também tenham essa possibilidade, mesmo não fazendo a dupla titulação. Né? Então, nós temos aí as universidades parceiras, tanto na Itália, na Espanha, como também aqui na América Latina, onde os colegas também poderão, né, e também na América do Norte, né, no caso do México, fazer um estágio, um intercâmbio lá. Isso é uma possibilidade dentro desse sentido. Porque um dos critérios de diferenciação em relação à pós-graduação está a internacionalização. Então, nós temos uma série de eventos, de atividades e de publicações que são possibilitadas para os nossos alunos poderem cursar, né, o mestrado em Direito da UPF. E cabe frisar que nós temos também uma série de professores colaboradores, né, que são professores permanentes do nosso programa, né, mas são colaboradores tanto lá da Universidade Mackenzie de São Paulo, da Unicinos, né, da Universidade de Vale do Itajaí, onde esses professores também integram o nosso corpo docente, como os nossos professores visitantes, tanto da Espanha, como da Itália, do México, também da Colômbia, onde vocês vão ter essa possibilidade de convivência, né,
também internacional. Então, além disso, o nosso programa de pós-graduação, então, como ele é um programa recente, ele tem uma nota 3, né? Mas nós estamos aí também, né, aguardando aí um futuro doutorado, né, que possa vir, que nós já encaminhamos a proposta, estamos aguardando aí, esperamos que para o ano que vem, dando tudo certo também, teremos aí a continuidade, ou seja, aqueles que fazem o mestrado depois poderão fazer o doutorado conosco. Tá? Além disso, nós podemos observar que, em relação, né, ao programa de pós-graduação em Direito da UPF, nós também temos uma revista altamente qualificada. Nós temos a nossa revista jurídica, o nosso periódico, que é a Justiça do Direito, que ele é classificado com o Qualis, que é um índice de referência da CAPES, A1, ou seja, o índice de excelência máximo, né? Nós também temos a indexação internacional do Scopus, que é uma indexação também muito difícil de se conseguir, e com isso também vem a qualificar cada vez mais o nosso programa de pós-graduação. Além disso, né, o nosso programa de pós-graduação, então, as aulas para o segundo semestre, a princípio, é para voltar presencialmente, né? O nosso processo seletivo, ele vai ser um processo seletivo à distância, né? Até em virtude ainda, né, dos critérios relacionados em relação à pandemia, e também para dar uma possibilidade para aqueles que não são aqui do município, né, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, também outros colegas possam fazer, né, o seu processo seletivo mesmo da sua casa. Então, após fazer a inscrição, né, para o programa, será remetido aos colegas depois, né, um link daí para a sala da prova, onde vocês estarão fazendo a prova, né, todos conectados, né, com as câmeras ligadas, e após a entrega, né, do material que vai ser encaminhado por e-mail, aí vocês podem vir a se ausentar. Então, o primeiro dia ele vai ser exatamente esse para a feitura da prova, e o segundo dia já é a entrevista, né? Após a entrevista do processo seletivo, e ao mesmo tempo, para aqueles que manifestarem a sua intenção de receber algum auxílio, né, já vão passar, e já vai ser perguntado para todos, né, dentro da entrevista, até porque quando for divulgado o resultado, já vai sair também a divulgação das bolsas, né? Então, nós temos essa possibilidade. Então, a nossa divulgação do resultado ela vai ocorrer mesmo no dia 3 de dezembro, onde no dia 3 de dezembro ocorrerão as entrevistas. Após o fechamento, até o final das 24 horas, né, nós fizemos aí uma jornada maior no dia 3, nós já vamos divulgar, né, o edital dos selecionados. Sendo que as nossas matrículas ocorrerão daí do dia 15 ao 22 de dezembro, e o início do nosso semestre letivo ele vai ocorrer a partir de 1º de março do ano que vem. Tá? Então, aqui eu falava aos colegas que iria utilizar 20 minutos iniciais, né? Mas eu falei aqui em 18 minutos. Então, eu deixaria esse espaço em aberto aí para eventuais dúvidas, né? Então, fico aqui à disposição de vocês. E agradeço aí, né, o interesse e a atenção, né, de todos vocês aqui em relação, né, ao PPG, né, mestrado em Direito da Universidade de Passo Fundo. Então, já sejam todos bem-vindos, né, aqueles que já são alunos, que continuem, e os que não são ainda, né, que futuramente venham a ser. Dúvidas aí, pessoal? Boa noite, tudo bom, Juliano? Pois não? Boa noite, professor Lito. Aulas presenciais a partir de março já? A princípio, né? A princípio seria para voltar, a não ser que ocorra alguma coisa, né? É lógico que com todos os cuidados necessários, né? Tanto a questão, o distanciamento, tudo isso, né? Nós temos um espaço bastante amplo, que é o nosso auditório, né? Então, teria todo esse cuidado. Mas ainda dependemos de uma determinação, né, da instituição. Como Claro. não há ainda essa determinação, nós atuamos aí com a prudência, né? Então, perfeito. E outra dúvida, professor, quais seriam os dias da semana? Como é que funcionaria? Sim. Viu, Juliano? As nossas aulas ocorrem nas quintas e sexta-feiras, tá?
Excepcionalmente, nós temos uma aula na quarta, mas é um professor que tem um seminário, né, que ele tem na quarta-feira, esse seminário, tá? As aulas ocorrem das 5 horas às 21 horas, então das 5 horas da tarde às 21 horas, às 9 horas da noite, das 17 às 21, tá? No primeiro semestre, vocês vão ter aulas praticamente quase todas as semanas, porque vocês terão uma carga maior, que são as disciplinas obrigatórias e alguns seminários internacionais. Tá? Depois, no segundo semestre, já nem toda semana terá aula, né? Para lá no final vocês terem uma folga. Porque o que ocorre? Os 3 primeiros semestres, vocês vão ter praticamente aulas, vocês vão ter também, no final do primeiro ano, ali para o início do terceiro semestre, a qualificação dos projetos de pesquisa, porque vocês terão anteriormente uma disciplina na metodologia de pesquisa, onde vocês irão desenvolver, né, o projeto de pesquisa, por isso que para a seleção é uma proposta de pesquisa. Porque depois, com a designação dos orientadores, vocês vão ter a possibilidade aí, né, de manter o contato com esse orientador e depois, após ter feito a disciplina metodologia, fazer o pré-projeto, vocês vão, com o professor, alinhar o projeto para depois qualificar esse projeto de pesquisa, que é para o desenvolvimento da dissertação. Tá? Não sei se aqui... Ok. Satisfeito, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção aí, Juliano. Deixa eu ver aqui, Valeu. Tem uma pergunta da Marina, né? Marina, a Marina está perguntando aqui, né, como que se realizam as inscrições para as oficinas, ou seja, não vai haver uma inscrição efetiva, ou seja, nós vamos divulgar, né, o link para vocês e vocês podem ingressar. Ela é totalmente gratuita, né, e ela é aberta a todos, tá? Então, provavelmente, acho que até segunda-feira, estou vendo, deixa eu olhar aqui, eu acho que não chegou ainda o flyer, provavelmente chega entre hoje e amanhã, nós vamos encaminhar para vocês também. Por isso, eu peço que vocês passem o contato aí para a Vanessa, né, para nós poder enviar diretamente para vocês daí, né, o material relacionado à oficina, tá? Eu vou conversar com a professora Nara, que é uma doutora também em Direito, que ela vai dar essa oficina, se nessa mesma oficina ela não pode trabalhar a questão do currículo Lattes, tá? Então, vou ver se fizemos na mesma, se der tempo, se não, marcamos uma outra logo na sequência. Mas vocês vão receber essa informação, tá, Marina? O Ed está perguntando aqui, vou concluir a graduação no final de 2022. Por isso, participei para me inteirar. O que tu pode já fazer, Ed, como tu vai se formar só no segundo semestre de 2022, tu já pode ingressar nos grupos de pesquisa, né? Então, seria interessante tu já fazer um ingresso nos grupos de pesquisa, porque tu vai ter essa proximidade aí com os professores que já trabalham no programa e também vai ficar mais fácil depois, né, para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa, né, para a seleção do mestrado. Então, aqueles que participam dos grupos de pesquisa já têm um conhecimento, né, do que é trabalhado, então, às vezes, facilita bastante isso, tá? Mas seja bem-vindo, já pode passar o contato aí para a Vanessa, né, para depois nós te passar os grupos de pesquisa, né, não sei se tu já participa de algum, né, para depois fazer o projeto. A Laiane está perguntando, né, para as bolsas integrais não remuneradas, quantas horas a gente precisa cumprir? A questão de 20 horas, no mínimo, né? As remuneradas é 40 horas, as não remuneradas 20 horas. Então, o que vai ocorrer? Durante a semana, né? Então, aqueles que receberem as bolsas integrais com remuneração é 40 horas, de segunda a sexta. Aqueles que forem parciais, vocês vão ter que escolher um turno, manhã ou tarde, de segunda a sexta. E as bolsas não integrais, né, que pode ocorrer a questão de bolsas de 50%, aí vai ter que cumprir uma carga horária menor, em torno aí de 12 horas. Daí isso aí é ajustável, né, com a secretaria do programa. Depois, após todo o processo seletivo, é feita uma reunião com todos os bolsistas, é agendado, né, os horários e também é repassado as atividades que eles terão que cumprir junto ao programa. Tá?
sempre primando que as aulas é prioridade total, né? Aulas e eventos do programa é prioridade total, né? Para que nossos alunos participem. Aqui a Marina está dizendo, podemos passar o e-mail aqui pelo chat? Pode, Marina, com certeza, tá? Aqui a Caroline já passou o e-mail dela, né? A Vitória também. Eu já vou responder aqui, Aline. A Alana está perguntando, o edital abre turmas uma vez por ano. Sempre abre uma vez por ano a turma. O que ocorre, Alana? Tá? A questão, né? Se tu se formou agora na metade de 2022, tá? Tu já é formada. Tu pode fazer como aluna especial até 4 disciplinas. Então, o que ocorre? Fazendo essas disciplinas, depois, no final do ano, quando fizer o processo seletivo, né, tu passar no processo seletivo, tu vai solicitar o quê? O aproveitamento dessas disciplinas. Então, tem essa possibilidade. Não sei se seria essa dúvida aqui para ti, tá? Acho que a Aline tem uma pergunta. Boa noite. Tudo bom, Aline? Boa noite, professor Liton. Tudo bem? Boa noite, Vanessa. Professor, só para ter certeza ali da questão da entrevista e da prova. Então, não será necessário os alunos irem até o campus de Passo Fundo, então será online, isso? Isso. A prova será online. Após o processo de homologação das inscrições, né, vocês receberão um e-mail, né, com todas as informações relativas, né, ao processo seletivo da prova. Né? Então, vai uma instrução lá, onde vocês receberão um e-mail com o link da sala em que ocorrerá a prova, né, e com as instruções de como vocês terão que proceder em relação à prova. Por exemplo, vocês terão que ficar, né, o período do tempo com a câmera ligada, né, e daí fazer o encaminhamento da postagem, né, da prova. Após nós confirmarmos o recebimento da postagem, daí vocês são liberados da sala. Entendido, professor. Obrigada. Tá? Que nós optamos por essa questão até pela questão relacionada ainda, né, ao processo da pandemia, para evitar alguma questão ou mais. Embora sabemos, né, teríamos todos os cuidados, mas nesse momento ainda acho que a prudência é o melhor caminho. O Cleverson aqui tem uma pergunta, né? Eu sou estudante de Direito, porém já possuo graduação no caso da filosofia. Neste caso, Cleverson, o nosso programa ele não é multidisciplinar. Por ele não ser multidisciplinar, infelizmente, não há essa possibilidade, né? Se fosse um programa aberto, não só na área do direito, aí não haveria problemas em relação a isso, tá? Boa noite, Gabriel. Alana. Boa noite, professor. Boa noite. Vou me formar no final do ano, mas pretendo ingressar talvez no ano que vem. O que ocorre? A Alana vai se formar no final do ano. Alana, tu já pode participar do processo seletivo. Né? Como tu vai se formar no final do ano, não há problemas em relação a isso, porque nós vamos solicitar daí para a Secretaria da Graduação a tua documentação e depois vai ser complementado para não há necessidade do diploma, né? Só com a questão, depois lá para a matrícula, quando iniciar as aulas, já vai ter o diploma, vai ter todo o material e daí a complementação da documentação, né, Vanessa? Então, tu pode fazer esse ano ainda, processo seletivo. Nada impede de se fazer, tá? Principalmente para aqueles que vão se formar, fizeram um trabalho de conclusão, de repente vocês já têm um ponto inicial da proposta de pesquisa de vocês, só havendo a necessidade de fazer essa adequação em relação às linhas de pesquisa do programa. Boa noite, Edio. Então, é importante aí, principalmente, essa oficina que vai ser feita sobre a questão do projeto, depois do currículo, é interessante para vocês observarem lá. Mas toda e qualquer dúvida, se vocês quiserem vir ao mestrado, né, a nossa secretaria, nós estamos à disposição aí de vocês. Né? Depois até encaminhamos, se alguém precisar de algum auxílio, né, para ver como fazer o currículo Lattes, nós temos aí também os nossos bolsistas, né, que também ficarão à disposição dos colegas.
Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Nenhuma delas? Então, como não há dúvidas, né? Toda e qualquer informação, então, está ali o contato do PPG, né? A nossa página é www.upf.br/ppgdireito, né? O e-mail é ppgdireito@upf.br, o telefone 54-3316-8177, tá? Então, agradecemos aí a presença de todos vocês, né? E nos colocamos à disposição e sejam bem-vindos aqueles que não são da instituição e aqueles que são da instituição, né? Que continuem aí na instituição para novos desafios, né? Que vocês têm aí através do mestrado em Direito e com certeza, né? Vão ter uma experiência muito boa, principalmente também com essa possibilidade aí, né? De fazer parte do curso no exterior. Então, isso é bastante significativo e importante, tá? Então, agradecemos aí a atenção de todos e boa noite a todos. Caso desejarem perguntar, estamos ainda à disposição. Nós só vamos encerrar a gravação, né, Vanessa? Agradecemos a atenção de todos, né? Um bom final de semana e na semana que vem, então, teremos essa live daí sobre a proposta de pesquisa. Muito obrigado a todos.